O silêncio na cabana do alto da serra era tão denso que parecia ter peso. Não era o silêncio de um lugar vazio, era o silêncio de algo que escuta. O vento, que às vezes soprava entre as árvores como sussurros em uma língua morta, parava de repente, como se o ar inteiro tivesse prendido a respiração. Era ali no extremo norte do Brasil, onde o mapa ainda não desenhava o nome do lugar, apenas um ponto vermelho tremeluzente entre a floresta e o céu, que Elias, geofísico de formação e amante da solitária ciência, havia se refugiado. Após anos trabalhando em projetos de exploração mineral no sul do país, ele sentira que algo em si havia se quebrado. Não era a fadiga. Não era o medo do que o futuro poderia trazer. Era algo mais profundo, o sentimento de que a Terra não era o único lugar onde a vida existia e que talvez não fosse o único lugar onde a consciência se formava. E pior, que a consciência podia ser feita de coisas que não deveriam existir. Ele chegou no fim da tarde, com o carro roncando sob o peso da estrada de terra e o céu ainda trêmulo em tons de alaranjado, como se fosse o fim de um dia que jamais terminaria. A cabana era antiga, madeira envelhecida, telhado de zinco com manchas escuras de ferrugem, janelas sem cortinas. Nada no interior havia sido tocado nos últimos 20 anos, segundo o proprietário, um homem que Elias apenas vira em um retrato desbotado na recepção da imobiliária. O nome do lugar, Sangra, uma palavra que soava como um gemido esquecido. Na primeira noite, Elias ouviu o som. Não era um som real, era um som que se formava entre os ouvidos, uma vibração baixa, como o zumbido de um motor que nunca foi ligado. Ele acordou com o coração batendo como se quisesse sair do peito. A luz do luar entrava em raios finos pela fresta da janela, cortando o chão em pedaços brancos. Ele se levantou, caminhou até a porta e abriu. O ar estava frio, mas não como o frio do inverno. Era um frio que não chegava ao corpo, era um frio que chegava à alma. No chão, próximo à cerca de madeira que cercava a cabana, havia marcas, não de pés, não de animais. Eram traços, como se algo tivesse arrastado o corpo em uma posição que não era humana, um movimento sinuoso, curvado, que se dobrava sobre si mesmo em ângulos impossíveis. Elias se agachou, os dedos tremendo. As marcas não tinham profundidade. Elas estavam apenas sobre a terra, como se a terra tivesse sido dobrada para acomodar algo que não deveria estar ali. Ele tirou uma foto. Quando olhou a tela do celular, a imagem estava em preto e branco, e no centro havia um rosto não humano, não animal, algo que parecia feito de linhas quebradas, olhos sem pupila, bocas múltiplas em círculos concêntricos. Ele apagou a foto. Não queria saber mais. Na manhã seguinte, o céu estava diferente. Não era o mesmo céu. As nuvens tinham formato de conchas, como se tivessem sido moldadas por mãos que não eram humanas. E no horizonte, onde antes havia apenas mata densa, havia agora uma linha tênue, quase imperceptível, uma espécie de brilho pálido, como se algo muito distante estivesse emitindo luz. Elias pegou o binóculo. O que viu o deixou sem fala. Lá no alto, onde o céu se misturava com a terra, havia um objeto. Não era uma nave, não era uma estrela. Era uma estrutura, um anel de cristal fundido, com cerca de 3 quilômetros de diâmetro, flutuando no ar como se o ar fosse água. E ao redor dele o vento parava, as árvores não se moviam. O tempo parecia ter parado. Ele não conseguiu dormir. A vibração voltou. Não era no ar, era dentro do crânio, como se algo estivesse sussurrando diretamente nos nervos. Ele tentou escutar, mas os sons não vinham de fora, vinham do fundo da cabeça. Palavras, mas não em português, não em nenhuma língua. Eram sons que ele não sabia que existiam, como se o cérebro humano tivesse, em algum lugar, uma memória ancestral que nunca fora despertada. Ele escreveu no caderno: eles estão aqui. Não são como os que vêm em naves. Eles são o que o céu é feito. Eles são o que o céu quer que sejamos. Na terceira noite, o chão começou a tremer. Não era um tremor de terra. Era uma vibração rítmica, como um batimento cardíaco. Elias foi à janela. O anel no céu agora estava mais perto, mais claro. E pela primeira vez ele viu algo se mover dentro dele. Um movimento lento, sinuoso, como um ser deslizando por um túnel de cristal. E então ele viu os olhos. Eles não estavam no anel, estavam em tudo. Nos reflexos da janela, nas gotas de orvalho no chão, nas sombras do quintal. Olhos redondos, sem pupila, com uma cor que não existia, uma mistura de azul profundo e negro absoluto. E quando Elias olhou diretamente para o anel, sentiu que os olhos o olhavam de volta, não com curiosidade, com reconhecimento. Na madrugada seguinte, ele encontrou o diário. Não era dele. Estava escondido sob o piso de madeira da cozinha, debaixo de um pedaço solto. O papel estava amarelado, o texto escrito com tinta que parecia se mover sozinha, como se o próprio texto estivesse vivo. O primeiro trecho dizia: não deveria ter vindo. A sombra do anel não se move, ela se alimenta, ela escuta. Ela não é um ser, ela é o que sobra quando o tempo se esquece. Eles dizem que o universo é vazio, mas não, o universo é cheio.
cheio de olhos que não piscam, de vozes que não têm voz, de consciências que não são mentes. Eles não veem naves, eles são o que faz as naves existirem. Eles são o que faz a matéria existir, eles são o que faz o tempo se dobrar. A caligrafia mudou, agora era diferente, mais urgente, como se o autor estivesse escrevendo em pânico. Eles sabem que estou aqui. Não me encontraram. Eles me reconhecem, como se eu fosse um deles, como se já tivesse pertencido. Meu nome é João, eu fui geofísico, como você. Eu vim para Sangra. Eu também ouvi o zumbido. Eu vi o anel. E quando olhei nos olhos do anel, vi meu rosto. Mas não era o meu rosto. Era o rosto que eu seria se tivesse sido feito por eles. Eles não querem matar. Eles querem completar, eles querem que eu me torne parte do que eles são. Eles querem que você se torne parte também, porque o que eles são não é vida, é a ausência da morte. Eles não são alienígenas, são o que vem depois do fim de tudo, e talvez antes do início. Elias largou o caderno, seu corpo tremeu. A parede da cabana começou a se curvar, não destruída, curvada, como se o mundo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Ele se jogou no chão, gritando, mas não saiu som algum, sua voz não existia mais. Ele tentou se mover, mas seus músculos não obedeciam, sua visão escureceu. E então ele sentiu. Algo estava entrando. Não pelo corpo, pelo pensamento. Uma presença fria, antiga, infinita. Não era uma voz, era a ausência de voz. Era a sensação de que o cérebro tinha sido aberto e que o que estava entrando não era um ser, mas o que o ser não é. Era o vazio que alimenta a mente. Era o que existe entre os pensamentos antes deles serem pensados. Ele tentou gritar, tentou rezar, tentou lembrar de sua mãe, seu nome, de uma música que ouvira na infância. Mas tudo se apagou, tudo foi esvaziado. E no lugar do que era Elias, restou apenas um vazio que lentamente começou a responder. No dia seguinte, os moradores do vilarejo mais próximo, a 20 quilômetros de distância, disseram que viram uma luz no céu, uma luz pálida, pulsante como um coração longínquo. E no dia seguinte, o anel desapareceu. Não se moveu, não se escondeu, desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas na cabana havia uma nova marca no chão, uma marca que não era de pés, era de algo que se ajoelhava, e no centro uma palavra escrita com sangue, sangue que não era dele. A palavra era sangue. E na madrugada seguinte, a vibração voltou, não no ar, no pensamento, no fundo dos olhos de quem olhava para o céu. Algo estava sussurrando, algo que não tinha nome, algo que não era humano, algo que já estava aí. E talvez sempre tenha estado.